palestrantes, o Beto Funari, nosso CEO, e o Julian Garrido, nosso CFO. A gente vai ter uma apresentação bem dinâmica aqui, vamos passar os slides e mostrar muita coisa bacana para vocês. E no final a gente vai fazer uma sessão de Q&A. Como a gente está usando o Zoom, a gente vai manter o mesmo formato que nós fizemos no trimestre passado, que quem participou deve estar lembrado, que é as perguntas via chat. Então, vocês podem ir jogando as perguntas ali no chat, eu estou coordenando essa questão. No final eu vou fazer a pergunta, né? Eu vou ler a pergunta e a gente responde, ou o Julian ou o Beto, tá? Vamos responder as perguntas, então a gente não vai ter microfone aberto, tá bom? Então sejam bem-vindos todos. Beto, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Biel. Só para pedir para deixar no mudo aí, todos aqui, Julian, Biel, colocar tudo no mudo, tem um sonzinho vazando. Olá, bem-vindos. Espero que estejam todos bem e com saúde. Hoje nós vamos mostrar para vocês como a Alpargatas enfrentou esse cenário desafiador, gerado aí pela pandemia no segundo trimestre, com resiliência e alcançando resultados e demonstrando uma forte retomada no período. Próximo slide, por favor. Próximo. A performance da Alpargatas no segundo trimestre foi de resiliência e demonstramos aí uma forte retomada, principalmente a partir de maio e se consolidando em junho, com um crescimento de duplo dígito. Esse resultado foi alcançado, impulsionado pelas vendas nos canais de alto crescimento, aqueles canais que ficaram abertos e trouxeram tráfego de pessoas, tanto físicos quanto online, e principalmente pela marca Havaianas. No segundo trimestre, em termos de resiliência, nós atingimos um lucro líquido de 45 milhões, expandimos margens, nossa margem bruta operacional cresceu 210 pontos, nossa margem operacional recorrente 300 pontos base, e chegamos ao fim de junho com um EBITDA de 132 milhões, uma margem de 19%, que também é uma margem expandida em relação ao mesmo período do ano passado, de 720 basis points, uma posição de caixa extremamente saudável, uma posição financeira líquida positiva de 153 milhões e um caixa com 2,6 bilhões, mostrando aqui a preservação do caixa e a nossa liquidez. Maio e junho foram meses de retomada, e a gente já começou a ver os sinais em maio, puxados principalmente por Havaianas Internacional. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O crescimento de Havaianas Internacional no trimestre cheio, incluindo um mês desafiador como foi o mês de abril, foi já um crescimento positivo de 12% na receita líquida, e a Havaianas Internacional atingiu nesse trimestre 46% da nossa receita líquida total da Alpargatas, versus 33% no segundo trimestre de 19. Esse resultado da Havaianas Internacional foi bastante impulsionado pela nossa região de Europa, Oriente Médio, Índia e África, e pelos Estados Unidos e pela China, que é um mercado novo, obviamente. Na China a gente apresenta resultados incrementais. E também, muito importante ressaltar, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, tivemos uma performance operacional da nossa cadeia de suprimentos muito positiva. Um dos grandes destaques desse trimestre, um destaque extremamente importante e estratégico, foi a aceleração das nossas vendas online. As nossas vendas online, vocês vão ver isso durante a apresentação, as vendas online é a soma de dois segmentos de vendas online. O primeiro deles é o e-commerce, que é o havaianas.com, que são nossas vendas diretas do nosso site próprio, e a segunda delas são as vendas online B2B, nas plataformas, nas verticais, tá? Essa é o B2B. A combinação dos dois, que são as vendas online total,
nós praticamente triplicamos a venda aí no período, atingindo o equivalente a 25% total da nossa receita líquida. O que eu vou passar agora para vocês é como essa retomada aconteceu nos 3 pilares estratégicos da Alpargatas: global, digital e inovador. E depois eu vou falar um pouco do 4º pilar, que é o de sustentabilidade. Então vamos lá, próximo slide, por favor. Vamos falar de Havaianas e de nossa expansão global, o 1º pilar estratégico nosso. Dos resultados divulgados até o momento das marcas globais em calçados, a Havaianas é uma que apresenta uma das melhores performances nesse setor. Então, eu qualifico aqui a nossa performance de Havaianas como uma performance de liderança no setor de calçados global. E é puxado pela nossa performance no internacional, um crescimento em reais de 51%. A receita líquida no trimestre alcançou crescimento duplo dígito de 12% e avançou muito forte nos meses de maio e junho, 61% e 57%. Esse avanço em maio e junho também aconteceu em moeda constante. O destaque também que a gente tem no Havaianas Internacional é a performance nos nossos canais de venda online, de novo, no havaianas.com e no B2B. Além disso, tivemos uma forte aceitação das inovações, que eu vou contar um pouquinho para vocês, e a expansão que continua acontecendo consistentemente, acelerando em sandálias. A Havaianas Brasil, ela atingiu um crescimento em junho de 8% na receita líquida, em torno de 3% de volume, então foi um crescimento saudável, né, atingindo volume e receita líquida em junho, 5% em volume, então 5% volume, 3% preço mix, e tivemos também, no período, no primeiro semestre, uma expansão de participação de mercado de 4 pontos percentuais, jogando no nosso forte, que é o canal alimentar, o canal de lojas de conveniência e farmácia, que demonstra aí a força da empresa, principalmente no Brasil. Um importante destaque aqui nesse trimestre é que atingimos aí um balanço entre as vendas internacionais e as vendas no Brasil de Havaianas, quase que 50%, a Havaianas Internacional ultrapassando aí um pouquinho no mix. Isso também vai de encontro com a nossa estratégia de globalização, mantendo o crescimento no Brasil. Próximo slide, por favor. No pilar estratégico digital, a gente gostaria de destacar a performance das nossas 3 marcas. Havaianas com um crescimento aí de 205%, de novo, no agregado. Eu vou comentar um pouquinho de cada um dos segmentos de vendas online, mas triplicamos as vendas de Havaianas no online, atingimos em Havaianas em torno de 23%, 24% do nosso total de vendas, que é um número substancial. Osprey, dobramos as vendas também nos canais online, e Mizuno um crescimento de 80%. Nosso crescimento no digital é resultado de um retorno muito forte em vendas dos investimentos que fizemos em performance de marketing de performance. Além disso, tivemos um trimestre impulsionado por inovações e, de novo, gostaria de ressaltar, vou falar um pouco mais de detalhe, que tudo isso foi apoiado por um bom desempenho da nossa cadeia de suprimentos. As redes sociais foram os principais meios de relacionamento e experiência dos usuários, gerando tráfego nos nossos sites de e-commerce e também tráfego nas plataformas que nós investimos, como Amazon, Zalando, e aqui no Brasil, as plataformas de marketplace e verticais. Com isso, também, através da nossa estratégia de foco no digital, nós tivemos uma ampliação significativa de número de seguidores das nossas marcas, com destaque também aqui para Havaianas. Havaianas, vou comentar um pouco esse resultado de crescimento de 205%, triplicamos a venda em Havaianas. Isso foi impulsionado por uma ampliação
muito forte de conteúdos digitais, criação de conteúdos digitais. A marca focou muito os seus investimentos utilizando ferramentas de Data Analytics para medir performance, e com isso a gente conseguiu otimizar e acelerar esse retorno. Nós tivemos boa performance também nas plataformas de marketplace dos principais mercados globais, um destaque forte para a Amazon, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E no Brasil, nós tivemos também um crescimento de engajamento da marca, de sentimento positivo muito forte. O destaque foram as campanhas interativas com influenciadores e o patrocínio de lives, como os da cantora Marília Mendonça, do Tiaguinho, da Manu Gavassi, e mais recentemente, uma live histórica com a Elza Soares, celebrando os seus 90 anos. A Osklin dobrou as suas vendas no online. Nós intensificamos na Osklin todos os serviços omnichannel. Temos todas as vendas com ferramentas digitais implementadas, testadas, como vendedor digital, o WhatsApp Chat. E, além disso, a Osklin trabalha muito forte com uma plataforma de CRM e também utilizando Data Analytics. O Dia dos Namorados, que é a segunda melhor data de vendas da marca, resultou um crescimento no e-commerce de 400% em relação ao mesmo período do ano passado. A Mizuno cresceu 80% nas vendas online. Ela se consolidou como a segunda maior marca no site da Netshoes, um parceiro estratégico nosso, e iniciou a estratégia de vendedor digital também nas nossas plataformas. A marca também realizou lives com profissionais, com personal trainers, nutricionistas e psicólogos esportivos, gerando aumento de tráfego e engajamento com a marca. Eu queria destacar, se olharmos aqui a performance de Havaianas nos dois segmentos, você vai ver que o nosso Havaianas.com, que é o que chamamos de e-commerce, teve um crescimento de 550%. Essa é um dos canais que nós vamos investir, né? Recentemente, nós inauguramos aí um CD ampliado e em extrema para apoiar o e-commerce e a nossa estratégia de omnichannel. E, muito importante, a marca deu um salto muito grande nas plataformas de marketplace digitais e nas verticais, que chamamos aqui de B2B, com um crescimento expressivo de 111%. No Brasil, mas aqui o grande destaque é Estados Unidos, Europa, onde a gente conseguiu uma performance liderando o setor de calçados nessas plataformas. No nosso número do e-commerce de 550%, também o destaque aqui é China, né? China, como vocês sabem, nós operamos Havaianas.com, lojas próprias no universo, nas grandes plataformas lá digitais, principalmente no Tmall. Então, uma estratégia do nosso pilar digital acontecendo nas três marcas e de maneira estruturada e focando muito nos canais de maior crescimento. Próximo. O nosso terceiro pilar estratégico é inovação. Nós lançamos no segundo trimestre a coleção 2021, que já começamos a vender, né? Essa coleção vai para o mercado agora, no segundo semestre. Nós fizemos um trabalho muito forte de Data Analytics, focando em produtos, um portfólio de produtos de alto giro e altas margens. Nós temos uma coleção muito mais assertiva, que foi muito bem recebida pelos nossos parceiros comerciais. Esses novos produtos incluem novos formatos, novas tecnologias de materiais e também um foco muito grande na expansão do portfólio de sandálias, vestuário e acessórios. Então, cada vez mais trabalhando em ampliar o portfólio da marca em categorias lifestyle. Um destaque desse trimestre, vou comentar alguns deles, né? Mas o primeiro deles que eu gostaria de comentar é a linha de rasteiras, a nossa linha chamada Saint-Tropez, que é um dos segmentos mais importantes do mercado de sandálias. Saint-Tropez cresceu nesse semestre 336%, um crescimento aí acima de 4 vezes, comparado com o mesmo período do ano passado.
Estamos também nessa nova coleção lançada, ampliando, trazendo novos materiais e ainda mais modelos. Um outro destaque é em colaboração com a Mastermind Japan, que é uma das redes de varejo de lifestyle, de streetwear mais importantes no mundo. A gente fez uma colaboração com essa marca e lançamos com ela um novo shape, que é o shape da Tradizori, que agora estamos fazendo um lançamento global, não só do collab, mas estamos lançando esse novo shape, que é um shape inovador, tanto em termos de design, mas também do ponto de vista de materiais, e ao mesmo tempo está marcando a entrada da marca no universo de streetwear, que, como vocês sabem, é um dos universos que mais crescem na categoria de calçados. Tivemos também um lançamento focado em contas, não só no nosso online, mas também em parceiros comerciais que exploram esse segmento de streetwear no Brasil e no mundo com alta aceitação. Com isso, a gente também amplia, né, ainda mais o diálogo da marca com o público jovem e desperta também o interesse que transcende esse lançamento em si, mas na marca como um todo. No mês de junho, um lançamento muito importante, significativo, foi a linha Pride. A linha Pride é uma linha permanente de chinelos, de vestuário e acessórios. E aqui algumas características. Primeiro, uma linha permanente, que foi muito bem recebida. Segundo, é uma linha que tem o Total Look, que acompanha vestuário e acessórios. E na linha de chinelos, nós trouxemos novas tecnologias de impressão, de tira, o que demonstra novamente a empresa avançando na linha de inovação. O que chamou atenção, grande destaque com esse lançamento, nós atingimos um recorde de Net Promoter Score desse lançamento, acima de 80%. Um outro destaque do trimestre foi o lançamento das meias havaianas. Esse é um lançamento importante, como vocês sabem, a grande disruptura acontecendo no mercado de consumo é o ficar em casa. E por que as meias havaianas são importantes? Ela consolida a marca como o calçado para ficar em casa usando meia, não usando meia, e foi um grande sucesso. Nós estamos expandindo esse lançamento globalmente e acreditamos que com isso a gente está bem posicionado dentro do ficar em casa, que amplia ocasiões de uso da marca. A Mizuno fez um lançamento importante, de novo, esse lançamento traz novas tecnologias, que é o tênis Mizuno Energy, é uma edição limitada, é um lançamento que, para quem busca alta performance no esporte, tem atributos de conforto, de impulsão sensacionais, e eles estão disponíveis nos canais online de parceiros como Netshoes e Centauro. Próximo slide. Esses resultados foram alcançados pelo nosso ecossistema de negócio. Eu gostaria de reforçar isso. Nós estamos cada vez mais com uma cadeia de suprimentos orientada pela demanda. Nós melhoramos a eficiência logística, serviço e lead time. Já conversei bastante com vocês sobre isso. Nós estamos trazendo cada vez mais pontos de entrega próximos aos centros de consumo. Isso melhora o serviço, a reposição e o lead time. Isso foi muito importante, principalmente na Europa e Estados Unidos, em relação a esse crescimento em canais digitais, em marketplace, onde ter uma performance da cadeia de suprimentos conta no algoritmo dessas plataformas. Nós fizemos um trabalho muito importante com os nossos parceiros da cadeia de suprimentos de adequação de capital de giro, garantindo a saúde da nossa cadeia e, ao mesmo tempo, usamos a nossa força do nosso caixa para ter estoques de segurança e trazer esses estoques na ponta da cadeia, o que acelerou o giro e a otimização do capital de giro. As nossas operações industriais foram totalmente adaptadas e remodeladas dentro das normas de saúde e segurança, já operam assim desde o início de abril, um trabalho extremamente eficiente e bem executado em nossas fábricas, de novo, trabalhando junto com as autoridades, junto com todos os protocolos, e com isso a gente operou
durante esse trimestre, com continuidade nas nossas fábricas, atendendo principalmente esse aumento, esse crescimento de maio e junho que vocês viram no resultado. Além disso, nós trabalhamos na otimização de investimentos, não paramos investimentos, de novo, nossa estratégia é de longo prazo e conseguimos fazer isso com uma otimização de CAPEX. A empresa demonstra grande força nos canais de vendas de alto crescimento. O que são canais de vendas de alto crescimento? São canais de venda que estão abertos, que trazem tráfego, e com isso a gente conseguiu acelerar nossa participação de mercado nos canais alimentar, conveniência e farmácias. Nós estamos liderando as vendas, e isso a gente tem benchmarks, inclusive, com outras marcas de calçado globais, no online, como eu expliquei para vocês, com D2C e o B2B, e estamos avançando na nossa estratégia de omnichannel nas nossas 3 marcas. Próximo. O quarto pilar nosso, que é o de sustentabilidade, ele foi muito focado no cuidar da saúde das pessoas, cuidar das pessoas e da sociedade. Nós adaptamos nossas lojas e fábricas para funcionamento dentro dos protocolos de saúde e segurança. Isso aconteceu em todos os países do mundo onde operamos. Isso aconteceu em nossas franquias. Nós também estamos para os colaboradores de escritórios de São Paulo e de Rio de Janeiro. Estendemos o home office até dezembro. E as nossas fábricas, aqui tem algumas fotos, também estamos operando já dentro dessas novas normas e protocolo de maneira contínua. Próximo. Além disso, o segundo trimestre foi marcado por um protagonismo da Alpargatas em cuidar da sociedade, apoiar a sociedade. Nós tivemos um foco muito grande no que chamamos de rede do bem. Em primeiro lugar, fazendo aquilo que sabemos fazer, calçados, doamos aí mais de 400 mil itens de calçados, tanto de Havaianas, que nesse período é o calçado de médicos e profissionais de saúde, mas também muito forte nas comunidades vulneráveis. Também adaptamos linhas para fazer equipamentos de proteção, calçados de proteção, vocês têm aqui uma foto. Além disso, nas fábricas onde operamos, nas comunidades onde operamos, a gente também apoiou o sistema de saúde, Montes Claros, Campina Grande. E, além disso, com a nossa marca do Pé, nós também, em parceria com Maurício de Souza, doamos 150 mil máscaras infantis. Na questão de saúde, a gente trabalhou em parceria forte com grandes plataformas, como o Pacto Global da ONU. Nós doamos 1 milhão de máscaras de tecido, com Todos pela Saúde, com doação não somente de máscaras, 1 milhão de máscaras, mas também uma doação financeira de 5 milhões. E o Instituto Alpargatas, que teve um protagonismo muito forte. Nós apoiamos as comunidades vulneráveis e doamos mais de 500 mil itens de cesta básica. Próximo. Passo agora para o Julián para falar os destaques financeiros. Bom dia a todos, espero que estejam em casa usando Havaianas e as nossas meias. Vamos dar uma mergulhada agora um pouco mais no nosso resultado consolidado. Como o Beto comentou, uma receita líquida de 681 e tivemos, em alguns momentos, 40% dos nossos canais de vendas fechados. Claro que isso foi evoluindo maio e junho, e esse 681, quando eu comparo com o ano passado, foi uma queda de 20%. E essa, obviamente, com mais de 40% de canais fechados, como o Beto comentou, a parte digital, a parte internacional, o azeitamento da cadeia de suprimentos, a adaptação da fábrica, o escolher os produtos e surfar a onda internacional com o timing da abertura nos ajudou a chegar nesse 681. E, obviamente, por consequência, trouxe um EBITDA e também tivemos aí o PIS e COFINS, que também nos ajudou. Esse EBITDA societário ficou em 19% sobre a receita. Só voltando, desculpa, aqui na receita líquida, enfatizar
dessa queda de 20%. A Havaianas em si, ela teve uma queda de 8%, de novo, mesmo com 40% dos canais fechados, graças aos pontos que a gente comentou. E nesse processo de evolução, claro que abril foi o mês mais duro, a gente viu um crescimento já em maio e junho, é o highlight aqui para junho, 11% total Alpargatas e Havaianas per se, 25% de crescimento. Depois de um crescimento que também a gente já teve em maio. Bom, agora indo para o lucro líquido de 45 milhões consolidado e o atribuído a sócios controladores 54 milhões, um crescimento de 63, de novo devido aos fatores operacionais e o PIS e COFINS, como eu comentei. A PFL, para nós, é saudável, 153, olhando o copo cheio, e vocês sabem que nós tomamos empréstimos a título de seguro, tomamos quase 2,1 bilhões, 0,8 no primeiro trimestre, 1,3 logo no comecinho, enfim, total de 2,1, mas o importante que eu queria fazer do highlight é nós não usamos esse seguro. Então, estamos passando por essa crise com o nosso caixa que a gente construiu lá atrás, através de prorrogações de prazos, enfim, de melhoria operacional. Então, apesar de ter sido uma queda versus o Q1, em torno de 150 milhões, nossas estimativas eram chegar num melhor cenário, a break-even, ou até negativo, esse era o cenário inicial, mas, de novo, devido a essa parte operacional, a gente conseguiu terminar com a PFL positiva em 153 milhões. Então, próxima página, por favor. Posição, a liquidez forte, proteção de caixa em um balanço também bem equilibrado, limpo. A gente tinha uma posição de 177 de PFL também positiva o ano passado e, como comentei, 153. Esse delta de 24, obviamente, vem pela pressão e o ajuste da cadeia de ecossistema, foi a melhor coisa que a gente fez, e o pagamento de dividendos de 30 milhões que a gente fez no comecinho deste ano. A gente vem rodando o stress test e a gente vem todo mês reanalisando isso. Foi essa a razão, e a gente tinha pintado um cenário hipotético de não conseguir vender nada em Q2, em Q3 também. E aí a gente viu isso evoluindo. Claro que a gente tomou o dinheiro bem cedo no mercado, e esse caixa de 2,6, quando eu olho de novo esse stress test, ele me cobra aí mais do que 36 meses. Então, de novo, foi a título de seguro, ainda estamos no momento de Covid, não sabemos o que vai acontecer, continuamos firme com caixa e sua liquidez. E a parte do funding, como eu comentei, versus o ano passado, o acréscimo de 2,1 separado do 0,8 e 1,3. Próxima página, por favor. Bom, e tem 3 pilares desse caixa dentro dessa nova realidade, né? Sempre pensando nesse ecossistema, não só nós, mas os nossos clientes, os nossos fornecedores e parceiros, os nossos acionistas. Então, o foco nesse capital de giro, a gestão de caixa e ter certeza que eu tenho essa liquidez. Então, não vou entrar em todos os pontos aqui, mas nessa parte do capital de giro, fizemos renegociações de prazos, os nossos clientes cumpriram, negociações com down payment, com pagamentos antecipados de curto prazo. Na parte do caixa, a gente revisou projetos e, obviamente, postergamos e cancelamos. Cancelamos pela nova realidade, postergamos porque com aquela visão de base zero precisa agora e o de quanto. Então, nessa parte do CAPEX vamos focar e nos gastos também de P&L, vamos focar no que traz o retorno, como o Beto falou, produtos de giro rápido e alta margem. Então, focamos essa parte do CAPEX, essa parte eletrônica que deu suporte ao crescimento que vocês viram aí, que o Beto colocou. E também a parte de marketing, a gente focou também para marketing de performance, enfim, bem no que a gente via que ia crescer. E a gestão do inventário, eu acho que o que eu fiquei bem contente dentro de um processo, obviamente a Covid trouxe aprendizados, né?
como o Beto falou, essa cadeia de suprimentos e o fato de você também vender de estoque, né? A gente parte de demanda para produzir e o que a gente tem lá, a gente garante que vende. Então, esse giro de inventário e o foco nessa gestão ajudou muito o caixa. Então, desde a parte de produção e expedição até a parte comercial. E nós não temos nenhuma dívida de curto prazo, mesmo essa PFL positiva, e o que nós temos de endividamento é muito baixo, né? Temos linhas de créditos, utilizamos parte disso, e a parte do PDD, nós temos a nossa política, claro, seguimos o FRS 9, lembrando quando funciona, eu faço uma provisão não só pelos títulos que estão em atraso, mas também os títulos que eu tenho em aberto, e a gente tem a nossa política de análise. Se tiver algum cliente que está em recuperação judicial, eu crio uma provisão. Então, nós seguimos o IFRS 9, nós seguimos a nossa política e criamos a provisão de devedores duvidosos, e mesmo assim vocês viram que o nosso resultado ainda continua muito forte. Próxima. Bom, e a disciplina nessa parte de gestão financeira, e de novo, com o pé no chão, com uma visão bem neutra, né? Sem muito otimismo, mas sabendo do que nós temos na nossa realidade, a gente não está inventando moda, a gente volta naqueles pilares, vocês lembram lá atrás, quando a gente fala de criar valor para os nossos acionistas, a gente tem o crescimento, como o Beto já citou, inclusive a correlação do internacional versus a parte do Brasil, e a gente tem esses 3 pilares de gestão de margem, eles continuam válidos. Claro, como eu comento com vocês, cada um na sua maturidade, né? O VIP um pouco mais de história, o ABZ um pouco mais, o RDM começando no Brasil, se expandindo na parte internacional. Lembrando que o nosso Revenue Growth Management, o gerenciamento desse crescimento, não é só preço, são produtos que giram com alta margem. O portfólio que a gente tem, colocado pela realidade do mercado. E como falei, o marketing de performance, para que a gente direcione os nossos recursos para onde tem retorno. Na parte do VIP, esse ajuste do CAPEX com essa eficiência, continuamos com o trabalho de multisourcing para não ficar na mão de um só, e é salutar até para desenvolvimento de tecnologia. E, óbvio, redução de gastos, congelamento lá no OBZ, a gente continua com o hiring freeze. O T&L, esse foi o mais fácil, né? Freeze. O SG&A, lembrando, nós temos 11 pacotes, com 11 pacoteiros, a gente tem uma visão matricial, a gente tem o P&L e tem os pacoteiros, onde ele olha estruturas de modificações políticas em todas as BMUs, nesses 11 pacotes, salários, viagens, distribuição, enfim. O próximo, por favor. Olhando o EBITDA societário, um crescimento de 103 para 132, e o highlight é a contribuição dessa parte internacional. A gente sabe que o gross margin da parte internacional é maior do que a gente tem aqui, lembrando que aqui Brasil é Havaianas, Osklen e Mizuno. Então vimos um crescimento na parte da margem do EBITDA, no 7,2, 720 basis points, no consolidado. Próxima página, aí eu explico um pouco, como sempre, deixando bem transparente, essa parte do que é o EBITDA societário, o que é o recorrente, os 132 contra os 103, os 28% que a gente viu de crescimento. Quando eu vou no EBITDA recorrente, ele é positivo, e a margem do EBITDA recorrente é double digit, com todos esses 40% dos canais fechados e o que todos nós vivemos mundialmente com a Covid. Então, esses 10% são os 10% fortes, 64% também de EBITDA. Tivemos ganhos tributários, principalmente a exclusão do ICMS da base de PIS e COFINS, como a gente já tinha em anos anteriores. Despesas de Covid, que eu tive não só com as adaptações de fábrica e também, como o Beto comentou, as doações, enfim, o trabalho que a gente tem que fazer dentro e fora da empresa, o FRS 16, que tem todo o trimestre. Então, essa explicação. Próxima página. O nosso PFL, então, ela teve essa variação do 24, como eu comentei,
sendo 30, a última barra do lado direito, os dividendos referente ao ano de 19. Continuamos com essa política de tentar ao máximo distribuir os lucros de dividendos, ou JCP, aos nossos acionistas, 100% do que a gente consegue distribuir. A geração de caixa nesse período foi positiva em 5 milhões, a gente gerando o EBITDA para fazer os investimentos de CAPEX e vice-versa, os ciclos viciosos, claro, e, obviamente, o capital de giro adaptado para o nosso ecossistema, para que a gente mantivesse. E a gente sempre trabalhou muito nessa passagem do Covid. Primeiro foi aquele passo da liquidez, mas depois foi a análise desses gastos e, principalmente, essa retomada, como o Beto comentou. Desde o início, a gente já estava visualizando que essa retomada ia vir, a gente tinha que estar pronto para isso. E foi o que aconteceu, não só no caixa, mas na parte operacional. Próxima página, e eu passo a bola para o Beto de volta. Muito obrigado. Obrigado, Julian. Então, queria deixar vocês com uma mensagem que os nossos fundamentos são fortes, são fundamentos orientados pela nossa estratégia de expandir nos 4 pilares de crescimento, global, digital, inovador e sustentável, e de criação de valor através de expansão de margens com o RGM, com o VIP e com o nosso OBZ. Eu sei que é uma sopa de letrinhas, mas muito importantes. E, além disso, acho que estamos cada vez mais nos preparando e demonstrando isso através dos resultados, dos números, para enfrentar esse desafio que continua e nos posicionando para vencer. Concretamente, se você for resumir o que a gente viu nesse segundo trimestre, é que a força das nossas marcas e o nosso alto desempenho na execução, tanto do ponto de vista de cadeia de suprimentos quanto comercial de vendas, impulsionaram essa retomada, principalmente em junho, e nós fechamos um trimestre, talvez um dos trimestres mais desafiadores no mercado de consumo, gerando lucro, ampliando margens, um caixa protegido e positivo. Além disso, como o Julian falou, em abril, onde saímos de uma posição de 40% dos canais fechados, nós evoluímos, nós ganhamos uma performance nos canais de alto crescimento, aqueles canais que estão abertos, e principalmente os canais online, e vocês viram a força da marca Havaianas, mostrando um crescimento global, né, puxado por Brasil, Europa, Estados Unidos e China. Além disso, nós, como companhia, continuamos investindo, nos estruturando, melhorando e fazendo da nossa cadeia de suprimentos uma cadeia de suprimentos orientada pela demanda. Então, queria agora a gente passar para perguntas e respostas. Tem um slide aqui bacana, que tem um resumo de tudo isso que a gente contou e que eu vou deixar na tela e abrir aqui para perguntas e respostas. Obrigado, Beto. A gente já tem algumas perguntas aqui. Vou começar com o Richard, do Bradesco, que é um analista sell-side que cobre a nossa companhia. Ele pergunta qual a visão do management, né, de vocês, sobre esse momento de transformação de trabalho, com mais home office e menos trabalho no escritório. Aí ele pergunta, acredito que é algo positivo para a Alpa? Quais as estratégias do management para tentar aproveitar essa oportunidade? Excelente pergunta, Richard. A gente fez uma grande transformação desde o ano passado, né, colocando tudo na nuvem, G Suite, um novo escritório com espírito de coworking. Então, a nossa virada de chave para ir para o trabalho 100% home office foi muito rápida, muito eficiente, não tivemos qualquer problema. Pelo contrário, começamos desde o início da pandemia de uma maneira muito conectada, hiperconectada. O que a gente tem feito é um contato muito forte com a nossa organização, através de 2 pilares importantes. Comunicação, a gente tem lives com toda a organização global, por sinal, a cada 2, 3 semanas, mantendo o astral alto, atualizando, colocando as prioridades. Nós desenvolvemos nesse pilar de comunicação também uma mídia social interna que gera uma série de serviços
para essa comunidade, desde desenvolvimento pessoal, mas também de apoio à saúde mental. Então, esse canal é muito importante. O segundo pilar está na questão de ter contato com a nossa organização, dedo no pulso. Então, a gente tem pesquisas semanais, onde a gente entende as expectativas, os problemas que as pessoas estão enfrentando durante esse período, e a gente tem se adaptado, investindo, dando opções de saúde, melhorando, por exemplo, na questão do home office, uma questão muito importante é a questão da ergonomia em casa. Então, demos uma série de apoios, entendendo aí as preocupações, criamos linha de apoio de saúde mental. Então, tudo isso vem com esse segundo pilar, que é de feedback. Na questão, olhando para frente, eu tenho duas visões importantes aqui. Uma delas, eu acho que é muito precipitado qualquer conclusão como vai ser o futuro. Eu acho que a gente ainda está aprendendo, é um período agora estendido, né? Então você vê nessas pesquisas que as pessoas estão ainda se adaptando e reagindo a vários pontos, e acho que a gente não vai tomar qualquer decisão nesse momento enquanto a gente não entender como vai ser esse novo normal. Dito isso, a gente acredita que tem várias ações que podem ser tomadas para melhorar tudo isso. Então, estamos também usando isso, tanto do ponto de vista de melhoria do nosso escritório, que já era sensacional, já numa área muito menor, como também de potenciais ganhos aí, de savings que a gente pode gerar com isso. Legal. Ele está complementando aqui, só que ele queria entender a sua visão também nessa questão da mudança do trabalho, as pessoas ficando em casa, qual o impacto que teria na venda de sandálias, né? Legal. Do ponto de vista de negócios, eu acho que o que a gente entende e continua monitorando, a Havaianas está se posicionando muito bem no calçado preferido para o ficar em casa, né? É uma marca que tem uma memória afetiva muito grande, então essa ocasião do ficar em casa trouxe uma associação com a marca muito forte. Então isso está claro, está comprovado nos resultados. O segundo ponto é a maneira como nós engajamos no digital e amplificamos isso e trouxemos isso junto às diferentes comunidades que usam Havaianas, usando lives, usando um marketing mais assertivo, também reforçou a capacidade da empresa de estar se posicionando no ficar em casa, que é uma ocasião muito nova e está se demonstrando muito boa. E o terceiro ponto é a inovação. A Havaianas é um produto funcional, e as pessoas sabem disso e começaram a passar isso de volta para a gente também. Ela é fácil de lavar, fácil de secar, relativamente barata para um calçado. Então, você pode ter mais do que um par para ficar em casa, um par para fazer a faxina, um par para sair, um par até para se sentir, né, de volta na praia emocionalmente. Então, esses atributos de produto também foram muito importantes. E aqui aprendemos bastante, o lançamento da MEI amplia essa liderança no ficar em casa. Então, a gente tem uma visão muito positiva, que é incremental, né? Incremental a tudo que a marca já tinha construído. Então, nós acreditamos também que existe uma tendência muito forte de casualização. Essa tendência de casualização e uma orientação para conforto também nos posiciona muito bem. Legal. Aí eu tenho as perguntas do Richard aqui sobre o resultado mesmo. Ele escreve assim: pode falar um pouco sobre a performance na Ásia ao longo do trimestre? A queda de receita foi 23%, mas foi a região que saiu dos lockdowns primeiro. Recuperou menos volume que o esperado? Tem alguma questão de phasing nesse trimestre, nessa região? Muito boa pergunta, Richard. Obrigado. A Ásia, o APEC, né, Ásia Pacífico, representa em torno de 5% a 6% das nossas vendas, da nossa receita, mas é uma área estratégica para a gente no futuro, no longo prazo. E o grande foco lá é na China. Na China, nós atingimos vendas
relevantes, né, para esse início da marca na China. Lembra que a gente começou a operar diretamente na China recentemente. Resultados bons. No mês de junho, nossas vendas, de novo, vendas online, que na China é basicamente e-commerce, né? É a nossa venda nos nossos sites, nas grandes plataformas, são vendas diretas, atingir os mesmos níveis do Havaianas.com na Europa, que é onde a gente tem uma presença mais madura. Então, isso foi um indicativo importante para a gente, é o início, mas importante. Agora, os resultados positivos na China não foram suficientes para compensar uma queda que houve nos mercados da Ásia, que é basicamente devido ao Covid, não mais que isso. O mercado da Ásia, a gente impulsionou também vendas online, mas o mercado da Ásia é um mercado muito movido, a turismo, e as áreas de turismo, particularmente Tailândia, Indonésia e Filipinas, foram afetadas. E, diferente do que acho que o Richard está falando, várias áreas da Ásia ainda trabalham com restrições, né? E ainda nós estamos vendo na Ásia um vai e volta dessas restrições, né? Então, hoje, a Ásia, realmente, nós estamos monitorando, continuamos na estratégia de expansão da China e dos canais online e estamos monitorando esse abre e fecha que está acontecendo das restrições. Agora, a questão do turismo, eu acho que é uma questão que ainda vai demandar uma solução mais estruturada para o Covid. Eu acho que o turismo, a gente vê turismo doméstico acontecendo, mas o turismo internacional ainda tem restrições. Legal. E última pergunta do Richard aqui, Beto, se você poderia comentar sobre junho e suas expectativas de volume no Brasil ao longo do resto do ano. Será que seria possível ter um volume flat em 2020 versus 2019? Richard, não vou poder dar guidance aqui, né? Não damos guidance. Os indicadores de junho eu posso comentar. Esse resultado de junho, ele é um resultado que veio já apontando indicadores de negócio, né? Indicadores de ponta de negócios, que começou em maio. A empresa, em junho, atingiu aí de 70% a 75% dos seus canais abertos. É igual em todas as marcas, talvez Oscar, desculpa, esses 70, 75 é Havaianas, Oscar e Mizuno sofrendo mais, né? Que são canais em lojas que foram abrindo mais devagar durante o trimestre, mas Havaianas 70 a 75%. Como você sabe, esses canais onde a Havaianas é muito forte, eles trazem fluxo de pessoas, são os canais que estão abertos. A Havaianas tem um papel muito importante para esses parceiros. E, além disso, o que a gente vê também, esse crescimento exponencial das vendas online, tanto no nosso havaianas.com.br, quanto nas plataformas de marketplace. A gente continua ampliando a nossa presença, um portfólio bastante assertivo. Então, os indicadores de participação no mercado foram saudáveis em maio, foram saudáveis, continuam sendo saudáveis em junho, então mostra que o resultado ele realmente vem de maneira saudável, né? Eu acredito que isso é uma boa conquista para a gente, e tudo isso, de novo, acho que é importante ressaltar aqui, impulsionado por uma cadeia de suprimentos que é orientada à demanda, por um lado, e sólida do outro lado. Legal. Depois a gente tem uma pergunta da Olivia Petronilho, que é do JP Morgan, também é analista sell-side, cobre a nossa companhia. Bom dia. Vocês podem comentar sobre as tendências de sell-out que estão vendo em junho e julho? Como está o balanço sell-in, sell-out, stocks na cadeia nesse momento de reabertura? Eu acho que a gente não está dando guidance aqui, né? E até somos uma das primeiras empresas no Brasil a dar resultado no comecinho de agosto, né? Então fica difícil. Oi, Olivia, primeiro, tudo bem? Fica difícil para a gente falar especificamente sobre julho, né? Nesse momento.
Mas o que a gente vê em junho, novamente, eu vou focar aqui em junho, a gente vê estoques saudáveis na nossa cadeia em todos os canais. A gente vê esse portfólio novo da nova coleção mais assertivo, focado em alto giro e alta margens, com uma receptividade muito boa, exatamente isso que os nossos parceiros comerciais querem, incluindo aqui franquias também. Então, a gente vê que em junho a gente tem um resultado bastante saudável em todos esses aspectos. Então, e a tendência de junho que vocês viram foi essa aceleração, tanto nas vendas online, mas também no canal alimentar, farmácia e conveniência. E a gente acredita que tudo isso foi impulsionado aí também pelo trabalho de marca, nessa ocasião de uso de ficar em casa e nesses atributos que eu descrevi anteriormente. Além disso, Beto, ela pergunta assim, ela queria entender um pouco mais a dinâmica de preço no internacional. Vimos um aumento de ticket grande nesse trimestre. Isso é uma questão de mix ou reposicionamento de preço? Vocês podem passar mais detalhes sobre a dinâmica de preço e volume em moeda local, principalmente quando olhamos para a performance de maio e junho? Trimestre, eu peço acima do volume internacional. Parte disso, e isso acontece também em moeda constante, tá? Maio e junho, o Havaianas Internacional cresceu em moeda constante, em dólar-euro, portanto, tem um efeito de mix de países que afetou esse resultado no agregado, Olivia. Eu diria que esse é o primeiro impacto. Lembra lá que eu sempre comentei com vocês que nosso foco nesses big bets, que é onde a gente opera diretamente, tem esse benefício incremental, né? De serem países também que geram economics melhor. Então, Estados Unidos, Europa e China, nesse caso, China menor, porque ainda não é uma participação alta, mas Estados Unidos, Europa e China têm esse impacto positivo de receita-preço, né? De receita-par. O segundo ponto que também ajudou a acelerar é o mix de canais, né? De novo, lembra que, olhando os números aqui que vocês estão vendo de crescimento nas vendas online, também traz para a gente um benefício nessa relação custo-par. O terceiro ponto importante está no RGM. O RGM, nós estamos fazendo o rollout global, começamos pela Europa, nesse momento, e, obviamente, logo que iniciamos esse trimestre, a gente tem um projeto de RGM de longo prazo, muitas das alavancas não podem ser acionadas imediatamente, mas o time abraçou muito forte o conceito e aplicou isso já no segundo trimestre, e a gente já começa a ver bons resultados de RGM, ganhando confiança nessa ferramenta que no Brasil já está estabelecida. Então, eu diria que a dinâmica que você vê, que é uma dinâmica saudável, vem desses três pilares. Mix dos mercados, com o nosso foco estratégico nesses três mercados, mix de canal, com esse nosso foco estratégico nos canais digitais, e o terceiro, o RGM. Beto, não tem muito, talvez, adicionar dentro do RGM a visão do portfólio e produtos de alto giro e alta margem também dentro do RGM, né? Então, mas a resposta toda está completíssima. Certo. A gente tem a pergunta da Renata Andrade. Bom dia. Gostaria de saber se a Alpa continua com a meta de crescimento de 3 vezes. Quais são suas principais metas de crescimento dentro do contexto de Covid geral? Canal digital, operações internacionais?
Nossa visão da Alpargatas, da Alpa, é de longo prazo, como já conversei com vocês no nosso Investor Day. Essa é uma companhia que mira os próximos 100 anos, e eu falo isso porque a nossa orientação de investimentos, de olhar oportunidades, foco e priorização, e acreditamos, de novo, que os pilares estratégicos, global, digital, inovador e sustentável, eles têm essa meta estratégica do longo prazo de 3x e continuam demonstrando nos resultados, se você olhar com uma lupa, né, que é um pontinho nessa trajetória de longo prazo, você vê que está realmente mostrando que os pilares estão suportando isso. Então, sim, não estamos mexendo na estratégia da empresa ou revisando metas de longo prazo. Pelo contrário, temos uma confiança, tanto eu quanto o conselho, que a direção estratégica da empresa ela é coerente e consistente. O segundo ponto é a expansão de margens e as alavancas de criação de valor. Elas continuam demonstrando o impacto aqui nos negócios. E, de novo, empresas que estão para ganhar no longo prazo, eles não ficam mudando de rumo todo dia. A gente permanece e se torna cada dia melhor. E é um trabalho de melhorar cada dia nesses pilares estratégicos, tanto de crescimento quanto de expansão de margens. Próxima pergunta vem do Aristóteles, da XP. Como se desenrolam as iniciativas de RGM em um trimestre tão conturbado? O quanto podemos esperar de melhoria vindo dessa iniciativa? O quão próximos já estamos da precificação / portfólio considerados ideais? Aristóteles, obrigado pela pergunta. Os 3 pilares nossos de criação de valor, de expansão de margem, tanto o RGM, quanto o VIP, quanto o OBZ, eu falo que eles são iniciativas de transformação permanentes. Isso é muito importante, eu também conversei muito com vocês sobre isso. Nós temos iniciativas permanentes, eles não são projetos pontuais. Eles são capabilities que nós desenvolvemos na companhia, com metodologias e estruturas permanentes, inclusive liderando. Nesses 3 pilares, nós temos pessoas dedicadas e vamos fazendo ano a ano, nos tornando melhores, abrindo novas frentes e criando benchmarks também, abrindo esses gaps com benchmarks externos, e é isso que a gente entende que faz esse círculo, esse ciclo virtuoso de expansão de marca. Isso é muito importante estabelecer isso para responder a sua pergunta. Especificamente no RGM, o que a gente fez muito forte nos últimos meses, principalmente do final do ano para cá, foi essa estruturação de uma área de Data Analytics. Nós estamos usando cada vez mais ferramentas de Machine Learning, até de inteligência artificial em alguns casos, onde a gente vai trazendo insights e consegue transformar em decisões muito ágeis, né? Então, isso, para mim, foi o grande impulsionador dessa performance nesse trimestre. A gente se utilizou dessas ferramentas, a gente estava realmente prontos, a gente pode hoje tomar decisões diárias e bastante granular em relação ao Revenue Growth Management. E trabalhamos isso muito forte, de novo, com os canais que a gente opera, né? E esse é um ponto importante como empresa, né? A Havaianas, ela faz isso olhando que todos saiam ganhando com o RGM, nós e nossos parceiros comerciais. Eles trabalham muito forte junto com a gente. Existem também troca de informações confidenciais, não, né? Mas trocas dessa Data Analytics, onde a gente coloca para todos os parceiros e ajudam eles a melhorar, né, o giro na ponta, que gera, por nossa vez, a melhoria do RGM aqui. E eles também se beneficiam. Hoje, a Havaianas, se você olhar nesses canais, né, principalmente o alimentar, conveniência familiar, é uma marca extremamente importante para aumentar a cesta e o ticket médio deles, né? Então, a gente faz esse trabalho muito forte com esses parceiros. Então, o RGM é um projeto, uma iniciativa constante, permanente. A gente está agora trazendo isso para os outros países globais
e é um dos grandes vetores aqui que a gente tem junto com o VIP e com o OBZ. Ainda o Aristóteles pergunta sobre custos, né? O preço do butadieno e estireno em reais, que conseguimos acompanhar via Bloomberg, apresentou queda relevante. Podemos esperar algum impulso de margem bruta por esse efeito? Você pega essa? Eu pego. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta, Aristóteles. Sim, a gente viu o preço do butadieno, lembrando que é um proxy, né, da borracha, com queda, mas também a gente viu o aumento do dólar, né? Então eles têm um certo balanço ali. Se você me perguntar de onde você espera ter o ganho, na verdade não é nem tanto desse balanço, é pelo que eu comentei lá atrás do multisourcing. A gente no passado tinha das diversas borrachas praticamente em vários casos, e agora a gente está com multisourcing. Então a gente espera, claro que tem uma fase de transição até a adaptação desses novos fornecedores, dos produtos desses novos fornecedores, no nosso processo industrial. Então, nós estamos passando por essa adaptação dessa nova borracha, desse novo tipo de borracha, e, obviamente, a gente vê um certo ganho, mas, de novo, na tua pergunta, esse butadieno e estireno, ele tem uma contrapartida que é o dólar, e esses fornecedores no multisource, alguns são externos, então eles se equilibram por enquanto. A gente sempre vai estar atrás, não só dentro de preço de butadieno, da própria borracha, mas dos outros através do que eu chamo da política de multisourcing, ok? Legal. Próxima pergunta vem do Luiz Aguiar. Oi, pessoal. Parabéns pelo resultado. Gostaria de saber se podem passar quanto da variação do top line foi explicado pela variação de ticket médio e como enxergam essa dinâmica de ticket médio daqui para frente, com o mix também sendo modificado com novos produtos, etc. Acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? A gente já vem isso desde o ano passado, uma relação muito saudável de volume e preço mix. E por trás disso não é essa relação vem de um programa estruturado que é o RGM por trás disso. Então, o resultado do trimestre, de maio e junho especificamente, ele traz essa realidade que a gente já tinha visto nos resultados anteriores, quer dizer, é uma consistência que a gente está vendo aqui de uso dessa ferramenta de RGM, né? E é isso que traz esse indicador saudável de crescimento de volume apoiado por uma melhoria de preço mix ao longo do tempo. Além disso, a gente vê, dentro disso, tem a questão também de canais, tem a questão de investimentos com análise de performance, que isso é muito importante. E fora disso, de novo, um dos nossos pilares estratégicos é o crescimento global de maneira direta, né? Em países atuando diretamente, e isso ajuda também no agregado da companhia nesse aspecto. A gente tem uma pergunta da Letícia Vanucci. Gostaria de saber melhor como foi a relação de negociação de prazos e preço com os franqueados e fornecedores nesse momento de pandemia. Qual a maior dificuldade e se teve algum impacto financeiro para a companhia? Vocês acreditam que ainda haverá negociação de contratos e quais são os critérios analisados? Ok, posso pegar essa aqui, Beto. Bom, a primeira preocupação foi, como eu disse, essa proteção do ecossistema, e parte do seguro que eu tinha pego lá do dinheiro era para ajudar isso, no qual a gente acabou não usando. E a gente pegou esse ecossistema, vamos falar de clientes, mas também tiveram fornecedores. A gente separou em grupos, clusters, que a gente chamou, para entender as realidades. Então, são os mais afetados. Vou dar um exemplo, por exemplo, as franquias de Havaiana, porque as lojas ficaram fechadas totalmente. Os que foram médio e os mais afetados, ou seja, todo mundo teve, mais afetados a franquia, todo mundo teve sofreu dentro dessa Covid. Então, o que a gente fez? Os menos afetados, que eram os clientes maiores, até porque depois começaram a girar,
a gente negociou e prazo de pagamento dentro do próprio mês. A gente picou semanalmente, conversei com os CFOs das empresas e a gente, obviamente, sempre com alguma entrada, e a gente parcelou isso mesmo durante o mês. Isso já começou em março e abril também um pouco. Então, esse foi o grupo mais forte. O grupo do meio, um pouco mais dos distribuidores, a gente também fez uma negociação aí, esticando um pouco o prazo, que vencia em março para abril, abril para maio. E os mais afetados da franquia, a gente colocou uma negociação inicial, colocando prazos a partir de abertura de lojas. E o que a gente viu, e isso vem evoluindo. O segredo foi acompanhar isso diariamente. A gente tem um comitê de caixa e toda semana a gente tem uma revisão, isso inclusive com todos os presidentes de divisões. Não é um trabalho só financeiro, é um trabalho comercial também, seja até para receber como para vender de novo. Então, esse ciclo de acompanhamento, essa divisão por clientes, nos ajudou muito. E aí a gente reviu isso também em maio. E aí a gente calibrou e criou subgrupos, por exemplo, dentro de franquias. Aqueles que estavam mais afetados ou continuavam mais, dependendo da região, dependendo da capacidade financeira. A gente também ajudou a eles na parte de aluguéis, conversando com alguns shoppings. Então, foi um trabalho, não foi só em prazo. Posso te dizer que as negociações foram de curto prazo, não tenho nada assim. E outra também, eu não aceitei nenhuma devolução. Nosso produto é bom, aliás, é o que ajuda ele a sair desse giro. O que a gente fez foi calibrar o que ele tinha, o acompanhamento do pessoal de vendas também, para ajudar essa saída. A gente continua com as regras e prazos, não estou alterando, a gente fez essas negociações esporádicas e quebradas. Então, e o quanto isso, vocês viram, meu capital de giro aí subiu um pouco, mas muito pouco. Eu tentei tirar de quem poderia me dar, e a mesma coisa na parte de fornecedores. A gente alongamos prazos de pagamento com alguns fornecedores e via bancos também, suportando esses fornecedores, para ajudar essa cadeia do pessoal que alguns fornecedores que tem mais essa parte manual, não tanto automática, ajudar eles também no fluxo de caixa. Então, foi, obviamente, um trabalho. Voltamos aqui na carreira para ser tesoureiro, foi o que a gente fazia dia sim, dia sim. Mas, de novo, a cadeia inteira, a área comercial, nos ajudou muito nessa transação. E continuamos acompanhando a evolução desse giro, né, no capital. E o entendimento do fluxo de caixa. Então, a pergunta, né, o que você acha que dá para pagar? Não, não, não. Deixa eu ver o teu fluxo de caixa. A gente virou financeiro desses nossos clientes, de novo, o pessoal que estava mais atingido. E parceria, é nessa hora que a gente mostra a parceria. E nas negociações também a gente deixou incentivos para que eles nos paguem. A gente sabe que em alguns casos é share of wallet. Eu quero que ele me dê prioridade. E como é que a gente trabalhou isso? Olha, comprar nova coleção para ajudar você a girar o estoque vai depender do teu behavior aí. Você me ajuda, eu te ajudo. E cuidado para não pegar oxigênio demais, porque senão você morre de excesso de oxigênio. Então, um trabalho de formiguinha, o time financeiro, o time comercial, a diretoria, todo mundo participando, reuniões semanais, toda segunda-feira. Eu apresento como é que são, quem são os top 10 da empresa como um todo, qual é a ajuda que eu preciso. Enfim, é um trabalho básico, não estou inventando roda, mas um trabalho muito próximo, é entender o que está acontecendo na cadeia. Não é terceirizar o problema para a cadeia, é entender o que acontece na ponta. Então, é giro de estoque, é prazo, é tudo, é um conjunto. Eu vou fazer a última pergunta aqui, que a gente tem às 10h30 nosso call em inglês. Tem uma última pergunta aqui do Natan, bastante específica, sobre maio e junho. Ele escreve assim: esse aumento de 60% de receita em maio e junho implicaria em um volume crescer 5% a 20%? E esse 60% de aumento de receita seria 40% de câmbio mais 20% de volume e preço? O que a gente divulgou
nessa apresentação em relação a Havaianas Brasil é que em junho nós crescemos o volume no Brasil, Havaianas Brasil, 5% e a receita 8%. Né? Então, o Brasil tem essa relação preço-receita e a gente já vê em junho uma aceleração importante também de volume. De novo, é difícil a gente separar aqui matematicamente tudo isso, 40% câmbio, 20% de volume e preço. O que eu sugiro, Natan, é que realmente destrinche agora um pouquinho mais os resultados e precisar qualquer apoio para o Natan e para todos aqui, nossa área de RI, aí, liderada por Biel, está à disposição para ir mais a fundo aí, se vocês quiserem calibrar, né, esse modelo do que aconteceu nesse segundo trimestre, tá bom? Obrigado, Beto. Eu passo para você fazer as considerações finais, então, por favor. Obrigado, Biel. Acho que é importante ressaltar, a gente cobriu todas as perguntas que foram enviadas no chat, acho que isso é muito importante. Eu queria finalizar, primeiro desejando que todos fiquem bem, saudáveis. Nosso balanço aqui do segundo trimestre mostra uma adaptação muito rápida da companhia e resiliência. Ela mostra isso através de fundamentos fortes, de uma estratégia de longo prazo, com visão e com muita disciplina operacional. E estamos evoluindo cada vez mais para se posicionar e sair vencedores, né, desse momento. Obviamente, são momentos como esse que trazem também oportunidades. Acreditamos que ainda é um cenário desafiador, ainda é um cenário com instabilidade e vamos continuar operando aí com essa disciplina e esse foco que foi visto no segundo trimestre. Nossas prioridades não mudam nessa pandemia, nós vamos focar na saúde das pessoas, cuidar das pessoas, na saúde dos negócios, queremos uma companhia resiliente, com poder de retomada e no apoio à sociedade. Então, agradeço a vocês e desejo um bom dia. Obrigado.